jogado no passeio público, nas ruas, né, daqueles lugares. Então as pessoas pisavam naquele sal que não tinha mais valor nenhum. Mas no mundo antigo, meus irmãos, como também em nossa época, o sal era usado abundantemente, com vários propósitos, como o de hoje, né? Tá o Ailton ali, para que usa sal, né, Ailton? Para salgar a carne, não é assim? E a carne fica o quê? Seca, não é assim com o tempo? Porque está provado que o cloreto de sódio tira a umidade, né? Então, naquele tempo era usado o sal, principalmente para conservar a carne também, conservar o peixe, para temperar os alimentos, para adubar a terra. Era costume dos judeus passar sal, você vai assustar com isso, nos recém-nascidos. O povo de Deus, quando nascia uma criança, passava sal na criança. Por isso o costume do sal, né? No batismo infantil, tal, e essas coisas mais. Mas os judeus tinham esse costume, né, meus irmãos, para mostrar um processo de purificação. Está lá em Ezequiel 16:4. E nos sacrifícios que os judeus também faziam, eles utilizavam o sal para mostrar essa purificação, como um sinal do caráter irrevogável da aliança de Deus. Olha, tem sal aqui hoje no sacrifício, para mostrar que a aliança de Deus, ela é irrevogável. Essa aliança não pode ser tirada pelos homens, diga glória a Deus. Hoje a gente não usa sal por quê? Porque Jesus trocou o sal do sacrifício, colocou na tua vida, dizendo: você é o sal da terra. Amém, meus irmãos? Hoje não é necessário usar sal, viu? Ah, mas na Bíblia, não, na Bíblia diz tal, mas Jesus Cristo diz em Hebreus, que como único sacerdote, através de um só sacrifício, ele supriu todas as necessidades do rito mosaico, da aliança antiga. Ele supriu em Deus tudo que faltava para que eu e você tivesse acesso direto a Deus. Então não precisamos mais matar animal, não precisamos mais usar sal, e tem igreja usando sal, meus irmãos, para fazer campanha, você sabe disso. Tem igreja usando sal para isso, tem igreja ainda usando sal em crianças, e tem igrejas usando sal em bolo de aniversário para comemorar os anos de ministério. Isso é perigoso. Hoje não precisa mais, não é? Quando Jesus falou este provérbio sobre o sal, ele falou no momento de advertência aos discípulos, dizendo: não tem jeito, não tem jeito, ou vocês seguem as minhas prescrições, ou não há como serem úteis e aceitos no reino de Deus. Os provérbios sobre o sal ensinam com clareza a verdade que para ser discípulo de Jesus, temos que obedecer e seguir completamente as suas exigências. Diga completamente, Ana. Completamente, repita, completamente. Pessoa que quer ser discípulo de Jesus do jeito dele, não dá certo. O sal mostra que se não for da maneira que Cristo prescreveu, como um médico prescreve uma receita, não dá para se dizer que é discípulo de Jesus. Depois nós vamos ver o texto que fala sobre renúncia, né, meus irmãos? Se a pessoa não estiver seguindo completamente as exigências do Senhor, ele não será um discípulo autêntico. Ele é como um sal que não salga, ou seja, não há utilidade nenhuma para uma coisa dessa espécie. Para que serve um discípulo de Jesus que não se parece com Jesus nem 1 centímetro, nem 1 real, nem 1 quilo, nem 100 gramas, né, Wesley? Para que serve um discípulo de Cristo que não tem nada de Deus? Para que serve, meus irmãos? São discípulos nominais, né? Que não tem sabor, não fazem diferença nenhuma. O sal tem de ser salgado, repita comigo, e o discípulo tem que ser disciplinado. Abra em Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se terminar aí, André, você corta, coloca de novo, tá? Vê se está funcionando certinho, por causa dos problemas lá. Terminou, você começa novamente. Meus irmãos, todos acharam, amém? Lucas versículo 26, vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos ler então. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e não aborrece mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Ou seja, se alguém vem a mim e não põe prioridade em mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, tomar a cruz é aquele que não tiver exposto, que mostrar que é de Jesus. Versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, diga, ouça. Assentai-vos. O Evangelho, meus irmãos, dá uma ênfase tremenda no ser, não no ter. Amém? O Evangelho dá uma ênfase extraordinária sobre ser discípulo de Jesus, sobre ser cristão verdadeiro, sobre ser salvo, sobre ser homem e mulher de Deus, sobre ser nova criatura. O Evangelho não dá prioridade em ter, porque eu sou, não. Eu sou, mas às vezes eu não tenho certas coisas, não é? Mas nós vemos alguns evangelhos dizendo que ter é sinal de ser, e muita gente que tem não é. Um joguinho de palavras para você entender. Muita gente que tem não é sal. Amém, meus irmãos? E muita gente que é sal, às vezes não tem. Não dá para comparar. Um pastor famoso, né, disse assim: se a sua vida está na miséria, se você está passando por muitos problemas, se você está com muitas dores de cabeça, tem alguma coisa errada com você, porque com o Filho de Deus não acontece isso. Aí tem a frase de Paulo, né, que lembra bem o que passa um servo de Deus e uma serva de Deus, às vezes, não é sempre, mas às vezes. Paulo falou assim: por muitas vezes eu passei por nudez. O apóstolo Paulo, hein? Muitas vezes eu passei fome, muitas vezes perseguições, tribulações, enfermidades, muitas vezes. Então, o apóstolo Paulo, que subiu até o terceiro céu, tinha alguma coisa de errado, né, Renan? Ele não tinha uma revelação de Deus para escrever metade do Novo Testamento, porque ele pôde passar por situações, e os apóstolos de hoje não podem passar. Diz que tem alguma coisa errada, né? Se ele pregar aqui, é perigoso a igreja mandar o embora. Fala, pastor, o rapaz pregou lá e me convenceu que realmente cristão não passa por certas dificuldades. Isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho do ser discípulo de Jesus, do ser uma nova criatura, do ser alguém que renuncia. Não é o evangelho do ter. O ter é consequência para uns, consequência para outros, e situações que pessoas buscam para ter. O ter é consequência do que você faz, mas primeiro você tem que ser. Enquanto você está sendo tratado no ser, o Senhor te dá condições de ter. Nem sempre o que a gente quer, o que a gente sonha, mas às vezes Deus nos concede misericórdia. E quando nos concede, é para fazer a obra da maneira dele. O sal é salgado, mas o discípulo é disciplinado. Ou seja, Jesus não queria dizer que os homens não eram para o seguir. Ele falou, se você não fazer assim, não pode ser meu discípulo. Ele fala 3 vezes no texto que nós lemos. Ele não quer dizer que não deseja que os homens o sigam. Ele quer que muitos venham a ser seus discípulos. Ele quer que muitos venham a ser discípulos de Jesus. Jesus avisa que sem satisfazer condições, não é possível comprometer-se com Ele como mestre. Se renunciar, se colocar prioridade, se não inventar empecilhos. Prioridade, então, a pessoa mostra que ele é discípulo de Jesus. Ele queria levar todos a uma séria reflexão sobre o assunto de ser, diga, discípulos. E ele conta 2 parábolas no mesmo texto que nós lemos, né? Falei, Deus, qual é o sentido desse texto? Ele falou, simples, é melhor ser do que ter. Amém, meus irmãos? Melhor ser discípulo. Primeiro eu tenho que ser igual a Cristo. Não é? Características do Senhor. Então nesse texto tem 2 parábolas, e elas falam de avaliar, de calcular, de assentar-se e calcular antes de agir.
fazer uma avaliação antes de agir, fazer um cálculo antes de colocar o plano em prática. Mas cada uma delas apresenta um dos lados das decisões. Na primeira parábola, a lição é: veja se você tem condições de seguir a Jesus. Veja se você vai cumprir o que ser discípulo exige. Amém, meus irmãos? Falou: olha, nós queremos construir, nós queremos trabalhar com Jesus. Verso 26. Se alguém vem a mim, e aí ele continua, e não aborrece, e não coloca prioridade, qualquer que não tomar a sua cruz, e ele vai dizendo, ou seja, você está querendo se preparar para cumprir tudo que ser discípulo de Jesus exige, meus irmãos. Tem condições, e sem essas condições, repita comigo, Renan, o sal perde o sabor. Amém, meus irmãos? A umidade do ar tira o cloreto de sódio, as tentações do mundo tira o sal da tua vida, chupa você, e você fica um esqueleto cristão, meus irmãos. Começar a construir e não acabar é vergonhoso. Começar a seguir Jesus e não ir até o fim, até as últimas consequências, também é desastroso. Não dá para começar e parar, não dá. Tem gente que nunca toma uma posição com Jesus Cristo, nunca, porque ele fala assim: eu tenho medo de parar. É melhor arriscar e não parar, mesmo que tudo comece a entrar por outros caminhos, do que nunca fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?